E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube nessa sexta-feira para a gente falar aí sobre algumas notícias importantes, time que vai jogar neste domingo contra o Botafogo, o que o Santos precisa fazer. Dá para sair da zona do rebaixamento neste final de semana, gente. Dá para sair sim. Não é preciso esperar a próxima rodada. Não, se vencer o Botafogo e houver uma combinação de resultados, eu vou explicar isso para vocês, o Santos escapa da zona do rebaixamento. Tem o lançamento da nova camisa, a camisa azul do Santos, e enfim, novo CEO, como é que tá a situação? Vamos falar muito sobre isso, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ative o sininho, porque tudo isso é muito importante para a gente fazer esse canal continuar crescendo, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vou começar tem tanto assunto, gente. Vamos começar a falar sobre a matemática para o Santos sair do rebaixamento? Pessoal, é o seguinte, se o Santos ganhar do Botafogo, se ele ganhar do Botafogo, domingo, 4 horas da tarde, o jogo vai passar na TV Globo, o Santos precisa que em 4 jogos, 2 resultados sejam favoráveis a ele. Então, por exemplo, o Vitória vai jogar contra o Corinthians em Itaquera. O Vitória tem que perder ou empatar, ele não pode ganhar. Se ele perder ou empatar, ótimo, convenhamos. Vitória e Corinthians, do jeito que está o Vitória, e o Corinthians jogando em casa, está machucado ainda pela eliminação da Sul-Americana, o Corinthians é favorito, convenhamos. Então, esse é um resultado que pode dar certo. O Fortaleza vai pegar o Flamengo no Maracanã. O Fortaleza não está nada legal. E o Flamengo, em contrapartida, quando ele joga o Brasileiro, vocês viram domingo passado contra o Palmeiras. No Allianz meteu 2-0. Está tendo problemas na Libertadores? Sim, mas no Brasileiro ele está indo muito bem, obrigado. Então, se o Fortaleza empatar ou perder para o Flamengo, legal. Então, se esses 2 jogos, se o Santos ganhar, Vitória perdeu ou empatar para o Corinthians, Fortaleza perdeu ou empatar com o Flamengo, ambos os jogos, esses 2 times fora de casa, o Santos ganhando o Botafogo, ele sai da zona de rebaixamento. Já saiu da zona de rebaixamento. Já vai para a 17ª colocação. Entendeu? Agora, há outros 2 jogos que também, se os resultados forem favoráveis, o Santos pode sair do rebaixamento. O Vasco recebe o Bragantino em São Januário. Ele não pode vencer. Se ele perder ou empatar, tá legal. Mas São Januário, o Fernando Diniz tá ajeitando esse time, a gente sabe muito bem, o time tá crescendo, já é um resultado mais difícil de acontecer. E o Internacional vai receber o Fluminense em casa. O Internacional se classificou para a próxima fase da Libertadores, batendo o Bahia e tal, muita festa, o pessoal tudo satisfeito com o desempenho do time. Então, se o Internacional perder para o Fluminense, se ele empatar já não serve. Se ele perder para o Fluminense, serve para o Santos. Então, convenhamos, o Vasco não pode ganhar do Bragantino, em São Januário. Mais difícil. E o Internacional tem que perder para o Fluminense. Muito mais difícil ainda. Mas os 2 primeiros jogos que eu mencionei para vocês, Corinthians e Vitória, se o Vitória não ganhar do Corinthians, e Flamengo e Fortaleza, se o Fortaleza não ganhar do Flamengo, isso vai ser maravilhoso para o Santos, desde que o Santos ganhe, evidentemente, do Botafogo. Tá bom, gente? Então é importante isso. Essa rodada, o Santos pode dormir fora da zona do rebaixamento. Agora, ele tem que fazer a parte dele. O que significa fazer a parte dele? Ele tem que ganhar do Botafogo. O time está pronto para pegar o Botafogo? Ainda não. O treino de amanhã, sábado, vai selar, vai bater o martelo em relação à equipe. Eu estava dando uma olhada aqui. O Santos provavelmente vai jogar com Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Basso e Escobar. Rincon, Zé Rafael, Barreal e Roleiser. E na frente, Neymar e David Washington. Eu colocaria, se houver possibilidade, o Gil no lugar do Basso. Mas eu sei que muita gente também colocaria o Souza no lugar do Escobar. Não é o meu caso. Mas isso passa também pela cabeça do Kleber Xavier. Por quê? Porque o Souza é um lateral que tem muito mais versatilidade, muito mais repertório ofensivo do que o Escobar. E o Santos está jogando em casa. Precisa ganhar. Então, na cabeça do Kleber Xavier, tá essa dúvida também. Porque nos 2 jogos que o Souza fez, contra a CRB e contra o Vitória, ele jogou muito bem. Muito bem.
Inclusive o gol do Guilherme contra o Vitória é uma assistência, um cruzamento perfeito do Souza para a cabeçada do Guilherme. Então, essa dúvida está na cabeça do Kleber Xavier. A questão do Gil no lugar do Basso tem muito a ver com como é que o Gil está nesse momento. Porque ele ficou parado aí quase 3 semanas, gente. Voltou a treinar, mas ele não tem ritmo de jogo ainda. O Basso já participou do jogo contra o Vitória e jogou também amistoso contra o Leipzig. Ele está com o ritmo de jogo. Então, provavelmente, o Kleber Xavier vai colocar de cara o Basso e o Gil vai ficar no banco. Eu prefiro o Gil fora de ritmo de jogo do que o Basso com ritmo de jogo. Eu prefiro. Então, o time para domingo provavelmente vai ser Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Basso e aí a dúvida, Souza ou Escobar. Rincon, Zé Rafael, Barreal e Roleiser. Na frente, Neymar e David Washington. Por que eu fiz essa escalação aqui no meio campo com 4 jogadores? Quando todo mundo escala no 4-3-3. Porque o Santos está jogando mais no 4-4-2 do que no 4-3-3. Agora, eu não gosto dessa escalação. Por quê? Porque essa escalação, ela pode significar o quê? A escalação do 4-3-3 pode significar o quê? Se ele mudar para o 4-3-3, ele vai tirar do time o Barreal. O que ele vai colocar? Ele vai colocar o Guilherme. E o que ele vai fazer? Ele vai jogar o Roleiser para a ponta direita. Então, Guilherme vai marcar os laterais do Botafogo pela direita, o lateral pela direita. Vai dar apoio ao Escobar ou ao Souza. E se ele colocar o Souza, ele vai precisar colocar, evidentemente, o Guilherme, porque o Guilherme dá muito apoio na marcação. E aí o Roleiser vai jogar do lado direito, ajudando na marcação do lateral esquerdo do Fluminense, do Botafogo, quando esse jogador se projetar. Aí ficaria no 4-3-3. Por que eu não gosto? Porque o Santos vai ficar, mais uma vez, com o Roleiser longe do Neymar. E o desgaste do Roleiser, para mim, é desnecessário. Como é que você resolve isso? Você resolve isso colocando o time com três volantes, como eu falei para vocês. Ficaria com o Rincon, Zé Rafael e colocaria o Gabriel Bom Tempo. Tiraria o Barreal ou o Guilherme e deixaria Roleiser e Neymar no 4-3, Roleiser e Neymar 2-1, com David Washington na frente. Eu acho que ele não vai fazer isso. Ele quem? Kleber Xavier. Porque nos treinamentos, pelas informações que eu obtive, ele não usou nenhuma vez essa formação. Talvez use amanhã, não sei. A gente nunca sabe o que passa na cabeça do treinador. Mas enfim, o time basicamente não deve fugir disso daí. Tá? Vocês querem de novo o time? Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Basso e Escobar. Rincon, Zé Rafael e Neymar. Roleiser, David Washington e Guilherme. Esse deve ser o time. Tá? Passando de novo aqui para vocês. Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Basso e Escobar. Rincon, Zé Rafael e Neymar. Roleiser, David Washington e Guilherme na ponta esquerda. Em relação à lateral direita, eu vi uma notícia hoje no Diário do Peixe, dizendo que o Santos recusou uma oferta de 2 milhões de euros, não fala nesse valor, mas fala em 12 milhões de reais, então é mais ou menos 2 milhões de euros, tá? Pelo JP Sherman. E a mesma matéria diz que em agosto do ano passado, o Santos recusou 9 milhões de um time da Inglaterra pelo Sherman. Gente, eu não estou aqui para duvidar de informação, até porque eu respeito muito o trabalho das pessoas, e quem fez essa matéria foi a Laura Marcelo, que é uma excelente repórter, ele cobre muito bem o Santos. Mas eu duvido que algum time da Inglaterra ofereceu 9 milhões pelo Sherman e o Santos não vendeu. O Santos vendeu o Jair por 12, que é muito mais jogador que o JP Sherman. Por que ele não venderia por 9? Um time que não tem onde cair morto, que precisa desesperadamente de dinheiro. Não faz o menor sentido. O Santos recebeu uma proposta de 9 milhões de euros de um time inglês, que é o que cita a matéria, e não ter vendido. Gente, o Santos vendeu o Jair por 12. Por 12. E isso causou contrariedade em muitos santistas. Dizendo, segura mais um tempo, vai vender por mais. Segura mais um tempo, ele vai ser mais útil. Imagina se o Jair tivesse no Santos hoje. Imagina, o Santos está tendo que recorrer ao Basso. Se tivesse com o Jair, Zé Ivaldo, Leão Pérez, estava com 3 jogadores absolutamente, 3 zagueiros, né, confiáveis. Então, sinceramente, essa proposta de 9 milhões da Inglaterra,
Ah, eu só acredito se eu ver o papel. Se eu ver o papel. Agora, os 2 milhões do Bragantino pelo Sherman, eu, se fosse o Santos, venderia. 2 milhões de euros, eu venderia. Ah, Sormani, mas ele tem só 19 anos, tem muito a crescer ainda. Pode ser. Mas o Santos precisa de dinheiro, gente. E 12 milhões de reais quase que paga o transfer ban do Baço. Ajuda muito. Do Baço acho que é 16. Mais um pouquinho, de repente você negocia lá com a Aroco, fala, ó, te dou 12 agora, 4 milhões eu te dou no final do ano. Pode ser. O Santos precisa de dinheiro, gente. E eu não consigo enxergar no JP Sherman um crescimento a ponto de dizer, olha, sabe, ele segura um pouco mais, dá um pouco mais de experiência que ele vai resolver o problema da lateral direita. Eu não consigo enxergar isso. Então, se fosse o Santos, eu venderia. Eu venderia. Tá bom? Então, falamos do JP Sherman, falamos da matemática do Santos, falamos sobre o time e vamos encerrar. Vamos falar agora sobre a camisa. O Santos vai jogar domingo, 4 horas da tarde, repito, contra o Botafogo na Vila Belmiro e vai colocar aquele manto azul turquesa da época do Neymar. E o Santos já soltou as fotos, vocês estão vendo aí. E mostrando como é que vai ser o fardamento. Muito bonito. Calção, camisa e meia da mesma cor. Eu gosto assim, uniforme monocromático. Eu não gosto de uniforme com 2 cores. Não gosto. Por isso que eu adoro o branco do Santos. É inteirinho branco. Inteirinho branco. Por que eu gosto do uniforme preto do Corinthians? Porque inteirinho preto. A camisa branca e calção preto e meia branca do Corinthians eu acho horrível. Eu também não gosto do uniforme do Palmeiras. Branco, calção branco, meia verde e camisa verde. Eu não gosto. Eu gosto de monocromático. Todinho branco, todinho preto, todinho azul turquesa, lindo. Todinho vermelho, todinho azul escuro, ótimo. Eu gosto assim. Então vocês estão vendo aí, viram, né? O uniforme aí, com os jogadores do Santos, entre eles o Neymar, vocês viram aí, o Roleja também apareceu. E na gola tem o que o Neymar escreveu lá no armário do Santos quando ele foi negociado e foi embora. Ele escreveu lá, deixa eu pegar aqui de novo para vocês. Dá uma olhadinha aí, tô colocando aí para vocês. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Pera aí, gente, só um segundinho. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou, mas eu volto. Tá? Eu vou, mas eu volto. Isso que ele colocou. Entendeu? Então, esse é o uniforme que vai jogar domingo. Acho muito bacana. Muito bacana, tá? E para encerrar esse vídeo, gente, eu queria falar sobre o CEO. Já que o Pedro Martins foi demitido, pediu demissão e saiu. Nesse momento, 2 são os nomes mais fortes para assumirem o cargo. Alexandre Matos e Fabinho Soldado. O Alexandre Matos é o favorito do presidente Marcelo Teixeira. Por quê? Porque o Alexandre Matos é um profissional com muita vivência no mercado. Com muita vivência no mercado. E o Santos vai ter que ser rápido, ágil, nessa janela de meio de ano. Não só para contratar, mas também para se livrar de alguns jogadores. Ele vai ter que se livrar de jogador. Porque ele vai ter que melhorar, abrir espaço na sua folha de pagamento para trazer gente de fora. Então, o Alexandre Matos tem habilidade para tirar jogadores do time e trazer jogadores. Agora, ele tem um contrato longo com o Cruzeiro. O Santos teria que pagar uma multa para ter o Alexandre Matos. Qual o valor dessa multa? Não sei. Confesso a vocês que eu não sei. E quem corre também por fora é o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, que é ex-jogador do Santos, foi campeão brasileiro em 2004 com o Santos e não ocupa exatamente essa função de CEO no Corinthians, mas é o cara que daria para fazer perfeitamente esse movimento, porque ele contratou ótimos jogadores. Aliás, a contratação do Memphis pelo Corinthians foi fechada por ele. Entendeu? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Falamos sobre aí a matemática dos jogos, o time que vai sair, provavelmente vai sair jogando. Falamos aí sobre a negociação com o Sherman. Tem a questão do CEO, camisa do Santos. Se houver nova novidade, eu volto a falar com vocês. Combinado? Nos falamos.